Paz do Senhor Jesus, nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: E saiu Jesus dali, e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Olha que coisa linda. Aqui nós temos uma mensagem, um ensinamento da parte do Senhor, que nos remete a algo físico e a algo espiritual. Ele diz, né? E saindo dali Jesus foi para a sua terra. Então vamos falar assim, de uma forma natural, física, terrena, nós precisamos ter uma casa. O que é essa casa? Nós precisamos ter um lar. Então, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, quando nós nos tornamos seus discípulos, cristãos, nós precisamos ter uma casa, nós precisamos ter um lar, nós precisamos ter uma referência. Como chama essa casa, esse lar? Igreja. E todos nós, quando nos entregamos a Cristo, nós passamos a fazer parte da igreja de Deus aqui na terra. E a igreja, vamos assim falar, ela tem várias congregações, várias denominações, mas ela é a igreja. Ela é a igreja desde que ela siga os princípios que estão aqui na palavra de Deus. Então, eu faço parte de uma igreja. Então, eu tenho um lar, eu tenho uma casa. E quando eu vou fazer, vamos falar assim, um trabalho de evangelismo, né? Quando eu vou pregar a palavra, tem alguns aí que são missionários, pregam aqui, pregam ali, vivem viajando. Todos precisam ter esse sentimento que tem um lar e que precisam voltar para esse lar e para essa casa. Porque isso vai gerando uma identidade em nós. Né? Muitas vezes, às vezes você não é um pregador do evangelho, né? Não é um missionário, é um membro da igreja. Aí você viaja, vai tirar umas férias, fica um tempinho fora. O seu coração fica ardendo de desejo para você voltar para o lar, para você voltar para a sua casa, de você voltar para a sua igreja, onde ali você tem o seu pastor, onde você tem os seus irmãos, que você vive em comunhão. É um desejo que é gerado, porque você tem uma identidade com o corpo de Cristo. E lá em Hebreus capítulo 10 ele fala, não fique deixando as suas congregações como é costume de muitos, ou seja, não fica mudando toda hora de igreja. Nós só mudamos de igreja quando Deus dá uma direção. E ela tem que ser bem clara ainda. Por quê? Porque se Deus me levou para ali, para eu ser restaurado, para eu ser curado, para eu ser salvo, eu não posso sair dali. Por que eu não posso sair? Porque ali existe um processo. É um processo que às vezes pode durar anos. Ah, pastor, mas naquela igreja eu não me sinto bem. Ah, naquela igreja ali o pastor me maltrata. As pregações são muito duras. Exato, é para você ser curado e transformado. Porque o evangelho, ele constrange. O evangelho, ele quer pegar você por dentro. Ele vai gerar uma transformação. O evangelho é transformação, é metanoia, é mudança de mentalidade. Mas para fazer isso, às vezes ele tem que, bater. Ele tem que usar a vara e o cajado. Ele tem que nos constranger. E aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, quando são constrangidos, eles ficam tristes por um pequeno período de tempo, diz a Bíblia, mas depois eles se alegram, pois ele se arrepende de seus pecados, do seu jeito que foi ali, constrangido, que foi confrontado, e ele começa a mudar. Aí ele começa a receber os frutos do Espírito. Quando a pessoa se sente ofendida com algo, é porque ainda ela não é cheia do Espírito Santo, ela é criança na fé. E algo chamado de engano começa a trabalhar no coração para que essa ofensa se torne numa raiz de amargura, e isso é terrível. Porém, quando nós temos uma raiz, quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, sendo obedientes a tudo, aos nossos pastores, nós temos prazer de voltar para a nossa casa e falar, eu tenho uma casa, eu tenho uma referência, eu tenho uma identidade, eu pertenço àquela igreja, àquela congregação, àquela denominação. E saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos seguiram. E existe aqui também o foco espiritual escatológico dessa mensagem, porque Jesus, ele veio como um homem, mas ele voltou para a sua casa. E sabe quem vai se encontrar com ele lá? Os seus discípulos, não é qualquer um. Nós precisamos estar preparados para nós nos encontrarmos com ele, para nós entrarmos na casa dele.
Nós precisamos segui-lo. Se ele subiu, foi assunto ao céu, nós precisamos segui-los, nós precisamos subir, nós precisamos ser assunto aos céus. Nós temos que buscar o céu de todo o nosso coração. Que você possa meditar nessa palavra, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.